Hello guys, how y'all doing today? I am Fabiano and this is the class number 4, okay? So if you didn't watch the past classes, the past 3 classes, the link is down below in the description box. Watch them first because they have a lot of important information and a lot of things that I already explained and I will not explain again, okay? So let's go to this 4th class with text and audio. Shall we? Alright, so the title for today's text is Food Samples. Food Samples é amostra de comida, ok? São aquelas amostras grátis que a gente vê, por exemplo, nos supermercados, ok? Então, nosso texto de hoje vai falar sobre isso. É um texto aí meio que para iniciante intermediário, é bem tranquilinho, ok? Claro que sempre vai ter várias palavras novas aí. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Se vocês entendem apenas umas 10 palavras desse texto, vai ser muito difícil vocês entenderem, né? Vocês vão entender pouquíssima coisa. Agora, se vocês conhecerem 100% das palavras, todas as palavras que estão aqui, vocês vão entender 100% do texto, vocês vão entender tudo. Então, o que eu sempre digo, quanto mais palavras vocês conhecerem, mais coisas vocês vão entender e mais coisas vocês vão conseguir falar também, ok? Então, o importante é sempre o número de palavras que vocês sabem. Para o resto da vida, agora, o objetivo de vocês, quando vocês aprendem idioma, é acumular palavra, acumular vocabulário. Quanto mais, melhor. So let's go. I'm gonna play the audio. We are going to listen together. And then after I will read with you, we will pronounce together. And then after I will translate and I will explain some things for you. Okay, let's go. Rosie went to the supermarket. She wanted to buy milk, cereal, and chicken. She took a shopping cart. She went to the meat aisle. She grabbed a pack of chicken and put it inside the shopping cart. She went to the dairy aisle. She grabbed a gallon of milk and put it inside the shopping cart. She went to the cereal aisle. She grabbed a box of sweet cereal and put it inside the shopping cart. She saw a long line of people. She was curious what they were lining up for. She looked at the front of the line. They were giving out samples of pizza. Samples are free. There is always a line for samples. Rosie decided to stand in line too. Okay, let's read together and pronounce, okay? I will read and pronounce some words and you repeat after me so you can practice, okay? Rosie went to the supermarket. Repeat. Rosie went to the supermarket. É Rosie, com som de I, tá? Não é Rose. Reparem que a gente conecta aqui, ó, went to, tá bom? Quando já falei isso nos outros vídeos, vamos lá, ó. Quando tiver duas consoantes juntas aqui, ó, a gente soma, tá? Went to, a gente nunca fala individualmente, né? Rosie went to the, ok? Geralmente a gente conecta de 2 ou de 3 ou até 4 palavras conectadas, grudadas, tá bom? E não é a velocidade, é a conexão, é falar sem parar, tá bom? Vamos fazer isso junto aí, ó. Rosie went to the supermarket. Tentem pronunciar essas 4 de uma vez aí, ó. Went to the supermarket. She wanted, ó, conectando duas aqui, ó. She wanted, repeat, to buy milk. To buy milk. Vamos tentar conectar isso tudo aqui? She wanted to buy milk. She wanted to buy milk. No dia a dia, no meio da conversa, os americanos geralmente vão falar assim, ó, wanted. Eles vão ignorar esse T, ó, wanted. She wanted to buy milk.
Querem tentar aí? She wanted to buy milk. Mais ou menos. Let's go. Cereal and chicken. Ó, conectando as duas. And chicken. Vamos conectar isso tudo? She took a shopping cart. She took a shopping cart. She took a shopping cart. Reparem que a gente soma aqui, ó, took a, ok? A gente não fala took a, né? Porque K mais A fica K. Então, she took a shopping cart. She went to the meat aisle. Ignora esse S, a gente não pronuncia, tá bom? Aisle. She went to the meat aisle. She went to the meat aisle. Então, repetindo aí. Ah, teacher, por que não pronuncia? Por que aqui se escreve lê, mas se fala ou? Gente, é assim mesmo, tá? Não se apeguem à regra, não se apeguem muito à gramática, tá? Quanto mais vocês tentarem esmiuçar essa palavrinha, o porquê disso, o porquê daquilo, mais vocês vão se estressar à toa, tá? É mais fácil de decorar que essa palavra se fala aisle e pronto, ok? Geralmente, quando termina com LE, a gente tem som de ou, por exemplo, table, aisle, available, castle, que é castelo, né? Castle, se escreve castle, mas se fala castle, também não se pronuncia o T. Então é assim mesmo, tá? Decorem que é assim que é mais fácil. She grabbed a pack of chicken. A pack of chicken. Vamos repetir tudo isso? She grabbed a pack of chicken. She grabbed a pack of chicken. Um sonzinho de V bem mudo aqui, tá? Of chicken. And put it inside the shopping cart. Inside the shopping cart. Olha, quando a gente pronuncia isso aqui rapidinho, a gente fala and put it inside. Put it inside. Porque quando tem um T e uma vogal, A, I, ou U, no inglês americano, tá? Geralmente a gente transforma esse T num som de R. Também já falei nos outros vídeos. Então fica put it. E como aqui também tem mais um T com mais uma vogal, put it inside. Put it inside. Put it inside. Tá? Quando a gente fala rápido no inglês americano. Então ficaria assim, ó. And put it inside the shopping cart. And put it inside the shopping cart. Conseguiram pronunciar? Escreve aí nos comentários se sim ou não. Escreve lá, hashtag put it in. Let's go. She went to the dairy aisle. Aquela mesma palavra. Aisle é corredor, tá? Depois a gente vai traduzir. She went to the dairy aisle. Tudo junto ficaria she went to the dairy aisle. She grabbed a gallon of milk. She grabbed a gallon of milk. Estão reparando que é bem mudo. Gallon of milk. Às vezes a gente nem pronuncia, né? Of milk. É um V que nem sai, né? Of milk. Tudo junto ficaria she grabbed a gallon of milk. She grabbed a gallon of milk. Estão repetindo aí? Aqui também soma, ó. Grab da, né? Porque D com A fica da. Então, grab da. Sempre assim, tá bom? Terminou com consoante, começou com vogal, A, I, ou U, soma. D com A, dá. Grab da, gallon of milk. And put it inside. Ou então, put it inside the shopping cart. Tá vendo que repete bastante? Muitas palavras repetidas, né? Então, no dia a dia é isso. Então, depois que vocês aprendem as primeiras centenas de palavras mais importantes do dia a dia, vocês já conseguem entender a maior parte das situações do dia a dia, tá? Porque essas palavras realmente se repetem muito, tá? Elas são muito frequentes, tá? Por isso que eu digo, não comecem a estudar inglês do zero pelo verbo to be. Comecem com as palavras mais usadas do dia a dia. Primeiro, vão misturando para fazer frase, tá?
O meu curso online começa assim. Nos primeiros minutos da primeira aula, vocês já montam mais de 50 frases, tá? Com um vídeo de apenas 14 minutos. Justamente por causa disso, a gente pega essas palavras mais usadas, vai misturando. Então é bem rápido mesmo, tá? Sim, verbo to be é muito importante. Também são algumas das palavras mais usadas do dia a dia. Mas quando vocês estão começando do zero, evitem começar por ele, tá? Comecem lá com os verbos mais usados do dia a dia. Querer, precisar, ter, fazer, ir, e vão misturando, tá bom? Let's continue. She went to the cereal aisle. She went to the cereal aisle. She grabbed a box of sweet cereal. Of sweet cereal. She grabbed a box. Vamos conectar aí, ó. 4 palavras, tá vendo? She grabbed a box of sweet cereal. Então, reparando que a gente sempre conecta de 3 em 3 ou 4 em 4, quando eles falam com a gente, eles vão falar dessa forma. Então, você já tem que aprender a pronunciar assim para se acostumarem, ok? And put it inside the shopping cart. And put it inside the shopping cart. Second paragraph, second part. She saw a long line of people. She saw a long line of people. She saw a long line of people. Então, repetindo. She was curious. Curious não é curious, tá? Sempre quando tiverem isso aqui no final da palavra, falem us. Dangerous, curious. Também já falei sobre isso nos outros vídeos. Conectando essas três, she was curious what they were lining up for. Reparem aqui, sempre quando acaba com ing, né, a gente não pronuncia o G, tá? Não pronuncia. Mas o N a gente pronuncia. Então aqui a gente vai conectar o N com up. Vai ficar lining up. N com up, nup. Então, lining up. Vamos repetir toda essa parte? She was curious what they were lining up for. Repetiram aí? She was curious what they were lining up for. Olha só, a gente repetiu, a gente conectou 5 palavras aqui ao mesmo tempo. What they were lining up for. Na verdade, 6, né? What they were lining up for. Viu? Sem pausas. E não é a velocidade, tá? É a conexão falar sem parar. She looked at the front of the line. Conectei 2, depois conectamos 3, depois conectamos 3. She looked at the front of the line. Estão conseguindo acompanhar? Deixa nos comentários se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito lento, se eu estou muito chato. Eu quero garantir que vocês pratiquem, tá? They were giving out samples of pizza. Samples of pizza. Lembra que eu falei quando tem LE, tem som de OU, samples. Tem um S, né? Samples of pizza. Let's connect. They were giving out samples of pizza. Samples are free. Samples are free. Are free. Tem que puxar o R aqui para dentro na garganta, tá? Are free. Free. Are free. Tem que falar igual o caipira. Porta, porteira, portão, respirar um ar. Are free. There is always. Difícil? Vamos conectar aqui, ó. There is always.
é que aqui, quando conecta essas três aqui, ó, esse S vai ter som de Z. There is always, always, is always, there is always. A line for samples. Tudo junto ficaria assim, ó. There is always a line for samples. Uma pausa aqui no meio, né? There is always a line for samples. Conectei 3, depois conectei 4. Rosie decided to stand in line 2. Então, repetindo aí à medida que eu vou falando. Rosie decided to stand in line 2. Rosie decided to stand in line 2. Ok? Então aí foi a nossa prática de pronúncia. Agora eu vou traduzir com vocês para a gente entender tudo que está acontecendo e eu vou explicar algumas coisas interessantes aí, tá bom? Vamos passar por alguns pontos. Vamos lá. First paragraph. Primeiro parágrafo. Então a Rose foi para o supermercado. Rose foi para o supermercado. Ao pé da letra, na mesma ordem do português, a mesma quantidade de palavras, ok? Simples, a gente só está trocando palavras. Então, went é foi, é o passado do go. Go é ir, vou, vamos, vai. Went, foi, fui, fomos, é o passado, já foi no passado. Então, esse texto está no passado, tá? Também já falei isso nos outros vídeos. Tem um vídeo completo no YouTube aqui sobre o passado, como falar no passado em inglês. Isso também está lá no meu curso online de forma bem simples e com exercícios depois, tá? Muitos exercícios para vocês praticarem isso. Aprender a falar no presente, aprender a falar no passado, aprender a falar no futuro. Então, a Rose foi para o supermercado. Ela queria comprar leite. Então, want, querer, wanted ou wanted, queria, quis, é o passado, tá? Geralmente a gente adiciona o ed nos verbos para colocar ele no passado, nos verbos regulares, né? Os irregulares mudam completamente. Eu vou, eu fui, olha como muda, né? Então, I go, I went. Também já falei sobre isso, tá bom? Nos outros vídeos. Então, ela queria ou ela quis comprar leite. Por que que tem esse to? Esse to também já falei nos outros vídeos, também tem o vídeo, também está no meu curso, de forma simples, objetiva, com exercícios para praticar. Mas ele basicamente serve para colocar esse verbo aqui, ao comprar, no infinitivo. O que é infinitivo? São os verbos no português que acabam com ar, ir. Comprar, trabalhar, parar, ir, cair, fugir, beber, comer, tá? Então, quando esses verbos acabam com ar, ir no português, a gente diz que eles estão no formato do infinitivo. Para fazer isso no inglês, é claro que a gente não vai colocar um ar, ir aqui atrás, né? Porque isso é inglês. Então, no inglês, para fazer isso, coloca o to. Então, esse to ele não vai ter tradução. Ele só está me dizendo que esse verbo aqui está no ar, ir. Então, ela quis comprar. Ela quis ajudar. She wanted to help. She wanted to go. Ela quis ir, ok? Então, ela quis comprar o quê? Leite, cereal e chicken, frango. Não confundam com kitchen, que é cozinha. She took a shopping cart. Então, ela pegou. Took é o passado do take, tá bom? Take, pegar. Took, pegou. É um verbo irregular. Então, ela pegou um shopping cart. O que é um shopping cart? Não é card. É um carrinho de compras, tá? Cart é o carrinho de compras. Carrinho de compras. Ela foi para o corredor de carnes, tá? Aisle é corredor. Meat, carne, né? É o contrário porque no inglês, né, o adjetivo vem na frente. O que é adjetivo? A característica, a qualidade. Né? Que tipo de corredor que é? Ah, é o corredor, mas é o corredor de carne. Então a gente inverte, tá? Não se preocupem com isso, porque com o tempo, automaticamente, vocês vão invertendo as coisas, né? Então também é o pé da letra, né? Ela foi para o corredor de carne. Se tivesse trocado aqui a ordem, os americanos vão entender, tá bom? Então, se vocês falarem trocado, eles vão entender sempre. Não se preocupem, tá bom? Falem errado, mas falem. Ela pegou, grab é pegar, tá bom?
Lembra que eu falei, às vezes quando tem um ED, quer dizer que está no passado. Então ela pegou. Aqui dobra o B porque tem uma regrinha que diz que quando os verbos terminam em consoante, vogal, que é A, I, O, U, e consoante, antes de adicionar o ED, eu tenho que dobrar a letra, tá? Essa consoante ela tem que ser tônica. O que é tônica? É a mais forte. Então a regrinha é consoante, vogal tônica, vogal forte e consoante, tá? Aí dobra. Por que essa vogal aqui é a mais forte, a tônica? Porque só tem ela, tá bom? Se tivesse uma outra vogal aqui entre o G e o R, vocês teriam que analisar. Então ela pegou um pacote de frango. Pacote, tá bom? Reparem aí, tudo igual ao português, na mesma ordem, a mesma quantidade de palavras, as mesmas palavras que eles têm no inglês a gente tem no português também. Então a gente só tem que aprender como é que fala essas palavras no inglês. E colocou ele, o pacote, dentro do carrinho de compras, ok? Então ela o colocou ele dentro do carrinho de compras. Esse it aqui é para não repetir o pacote, né? Para não escrever o pacote de novo. Colocou o pacote. Então colocou. Ela foi para o... que é aisle? É isso mesmo, corredor. De laticínios, tá? Dairy é laticínios. Não confundam com daily, com L, que é diariamente, que é dairy. É laticínios, então ela foi pro corredor de laticínios, ok? Ela pegou um galão de leite. O que é esse galão? Galão a gente normalmente usa litros, mas nos Estados Unidos é mais comum ter o galão, tá? Que é uma unidade de medida que tem 3,7 litros. Se eu não me engano é isso, tá? Quase 4 litros, tá? 3,7 mais ou menos, é um galão. Então um galão de leite. E colocou quem? O galão, put the gallon, colocou-o dentro do carrinho de compras. Ela foi para o corredor de cereais. Ela pegou uma caixa de cereal doce. Bem simples e repetitivo o texto, né? E colocou-o dentro do carrinho de compras. Estão vendo que repete muito? Vou explicar uma coisa legal para vocês depois, mas vamos continuar. Next paragraph, second paragraph. Ela viu, saw é viu, é o passado do verbo ver. See, saw. Eu vejo, I see. Eu vi, I saw. Mesma coisa, já falei nos vídeos anteriores, também tem uma aula completa, também está no curso online. Então ela viu uma longa fila de pessoas. Então line pode ser linha, pode ser fila. Então ela viu uma longa fila de pessoas, uma fila de pessoas longa. Ela ficou curiosa, então ela ficou curiosa. O que eles estavam se enfileirando? Line up, se enfileirar, tá? Então se enfileirando para o que eles estavam se enfileirando, tá bom? Então ela estava curiosa para o que elas estavam se enfileirando, tá? Esse for é o para que, tá aqui. No inglês é comum a preposição ficar no final da frase. É como se eu falasse assim, eles estão enfileirando para, ok? Então é bem comum, tá bom? Terminar com a preposição. Ela olhou, look, olhar, looked, como a gente já falou com ED no passado. Ela olhou para a frente da fila. Então ela olhou lá na frente da fila, tá? Eles estavam dando, give, dar, giving, dando. Depois eu vou explicar umas coisas legais para vocês aí, tá? Eles estavam dando, aqui é give out, é como se fosse dar de graça, tá? Eles estavam distribuindo amostras de pizza, samples amostras. Tudo ao pé da letra, tá vendo? Eles estavam distribuindo amostras de pizza. Amostras são grátis. Isso aqui se traduz junto, tá? There is. There is significa há, do verbo haver. Há, tem. Então, há sempre uma fila
para amostras. A Rosie decidiu, então decide é decidir, decided com ED. Como já terminou com E, só coloco o D, tá? Ficou no passado. Então decidiu ficar na fila também. Ficar na fila também. Ficar, permanecer, tá? Novamente, esse to aqui não tem tradução porque ele está fazendo aqui, ó, ficar, permanecer. Lembra do infinitivo que eu expliquei lá em cima, ó? Aqui, ó, wanted to buy, queria comprar. Então, esse to no meio desses dois verbos, ele não tem tradução, tá? É para fazer o infinitivo. Comprar, cair, pular. Ficar, permanecer. Okay? O to tem duas funções principais. É o para, a palavra para, e também para fazer o infinitivo aqui, né? Na frente de um verbo. Ok, então reparem que interessante, aquilo que eu falei para vocês, tá? No inglês a gente tem aí milhares de palavras, né? Todos os idiomas a gente tem milhares de palavras. Mas no dia a dia, que a gente usa com mais frequência, são poucas centenas, assim. Então, se vocês começarem a aprender por essas poucas centenas, rapidinho vocês vão estar se comunicando, tá? Olha só que interessante. Vamos ver como repete as palavras? Olha só. Vamos ver quantos went tem, que é o passado go. Fui, foi, fomos. Então, tem um aqui. Vamos ver se tem mais. So, 1, 2, 3, 4. Então, 4, né? 4. Então, olha só. Se vocês soubessem essa palavra, vocês já matariam várias frases aí, tá? Porque ela repete um monte de vezes, né? Vamos ver o to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Se eu não perdi nenhuma aí, ok? Então, repete bastante. Viu como é importante saber sobre o to? Vamos ver o the. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Se eu contei certo, se eu não esqueci de nenhum, 8. Olha como repete, viu? Então essas são as palavrinhas-chave mais importantes do dia a dia no inglês, tá? O the, o to, o a também, vamos ver o a. One, a significa uma, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, então 6. Vamos ver aqui o she. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? 11. Vamos anotar aqui então. Se eu contei certo, went tem 4. Então o to, se eu contei certo, tem 6. Então o the, se eu contei certo, 8. Então o she, se eu contei certo, 11. 11. Então aqui já dá para ver uma ideia de como repete as palavras, né? De quão frequente elas são, né? Então imagine, 11, 8, 6, 4. De um texto aqui que tem poucas palavras, muitas delas já são muito repetitivas, né? Com coisas básicas do dia a dia, tá? Isso que a gente só pegou 4 aqui, né? Imagina todo o resto, como repete, né? Quer ver uma coisa aqui? Olha a quantidade de vezes que repete o shopping cart. 1, 2, 3, 4. Então, 4 shopping cart. Então imagina, se vocês já soubessem a palavra shopping cart antes de começar o texto, vocês já teriam matado aí metade do texto, né? E aquelas palavrinhas-chave também. Olha o cereal como repete muito também. Cereal, né? Cereal, tem várias vezes aqui no meio. Cereal. O que mais? Vamos ver o put it inside que repetiu várias vezes também, né? Olha, tem uma vez aqui, ó, que é colocar lá dentro, né? Put it inside, tem uma ali. 2 vezes aqui. 3 vezes aqui, que eu olhei rapidinho. Se tem mais, não lembro. Mas só para vocês verem o quanto repete, tá? Então procurem sempre começar o inglês estudando pelas palavras mais usadas do dia a dia, tá? A gramática é super importante porque elas são os padrões do idioma e vão fazer vocês aprender mais rápido ainda, tá? Tem coisas que são importantes, né? Igual eu falei lá sobre o to para fazer infinitivo, o ed para fazer o passado. Então são os padrões que ajudam vocês. Isso que é a gramática, tá? São padrões que vão acelerar o aprendizado de vocês, tá? Mas vocabulário é de extrema importância, tá? Vocês precisam saber palavras, vocês precisam acumular palavras. Então, por exemplo, lá no meu curso online, vocês já começam aprendendo essas palavras mais usadas do dia a dia, porque daí rapidinho vocês vão entender a grande maioria das situações, tá? Então, já lá no módulo 1, vocês aprendem as 100, eu acho que tem umas 100 lá, palavras mais usadas do dia a dia, e com aquilo vocês já conseguem entender a grande maioria das coisas, tá? É realmente bem rápido, tá? Então foquem sempre em ganhar vocabulário, começando sempre com as palavras mais usadas do dia a dia, tá bom?
É legal vocês sempre fazerem um curso também, porque daí lá vocês já têm a ordem correta, vocês não ficam perdidos. Tem muita coisa na internet hoje, mas estão muito espalhadas, né? Então, seguir um curso regular é legal, porque vocês já têm tudo ali certinho o que fazer na ordem correta, né? Então, vocês já aprendem na melhor ordem possível, da melhor forma possível. Então, voltem depois o áudio para ouvir novamente uma última vez, para dar uma revisada nesse texto, ok? Revisem também os outros exercícios que eu fiz lá atrás, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Porque assim, a gente nunca absorve tudo, com toda certeza vocês já esqueceram a maior parte das coisas que eu falei lá nos outros vídeos. Então a repetição é importante, justamente para vocês absorver e absorver essas palavras aí, né? Lembra? Vocês precisam ganhar a palavra, precisam acumular conteúdo, ok? O link para os vídeos estão ali embaixo. Me digam também nos comentários como é que eu estou indo, se está indo muito rápido, se foi na medida, se esse texto está muito fácil ou se foi muito difícil. Eu estou pensando em fazer um bem difícil na próxima vez, tá? 100% em inglês, com texto bem avançado. Acessem o meu site lá também, deem uma olhadinha no meu curso online, se quiserem aprender mais rápido, começando pelas coisas mais importantes do dia a dia, tá bom? O endereço é inglescomfabiano.com.br. Deem uma olhada lá no meu Instagram também, onde eu coloco dicas rápidas todos os dias. Então são diquinhas bem rápidas que ajudam muito, tá? Inglês com Fabiano, lá no Instagram. So leave me a comment in the comment box below and I see you guys the next time. Bye bye.